todos os presentes. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Sinto-me lisonjeada por participar neste fórum ao lado de pessoas que muito têm feito pela cidadania e pela manutenção da democracia no nosso concelho. Eu não sou o melhor exemplo para falar de cidadania e da participação ativa dos cidadãos nos destinos da sua freguesia e do seu concelho. Até há cerca de 4 anos atrás, também eu, tal como muitos, estava quieta e caladinha no meu canto, sem me querer envolver em questões que muitas vezes dependem do poder político. Esta inatividade não acontecia por considerar que não havia problemas ou por não ter consciência que a população necessitava de melhor qualidade de vida. A desculpa era sempre a falta de tempo, mas na realidade o que me bloqueava a mim e talvez a muita gente era o medo e a falta de confiança nas minhas ideias e opiniões. Eu tinha, e por vezes confesso que ainda tenho, medo de represálias, por não concordar com o que a maioria concorda e medo de estar errada, de ser a única a pensar assim e por isso ser ridicularizada. A pouco e pouco fui participando e colaborando com outras pessoas que pensavam como eu. Sim, afinal havia mais gente a pensar como eu. Era o conhecimento geral da situação política e administrativa da minha freguesia, Mouriscas, e as consequências de um período em que muita coisa má aconteceu e ainda está a acontecer. Quando fui convidada a participar numa lista candidata à Junta de Freguesia de Mouriscas nas últimas eleições, sabia que tinha de aceitar. Se a minha terra precisava de mim, eu não podia dizer que não. No entanto, tinha consciência que não podia voltar para trás. Não podia voltar a ficar quietinha e caladinha no meu canto. Assim, aqui estou, tentando desempenhar a minha função o melhor que sei e que posso. Para falar de cidadania ativa em Mouriscas, é inevitável falar do António Louro que, depois de se aposentar, regressou à terra e recusou-se a ficar quieto e calado perante um património ao abandono e uma sociedade com uma qualidade de vida débil. Foi este senhor que olhou para a Oliveira do Mochão e contactou a Universidade de Trás-os-Montes para fazer a sua datação. Ao António Louro juntaram-se outros homens e mulheres, também a maioria aposentados, com um interesse comum: a proteção, recuperação e divulgação do património de Mouriscas. Houve a ideia de fazer uma candidatura ao Orçamento Participativo Nacional para a criação de uma grande rota que une 3 concelhos. Para que essa candidatura avançasse, foi necessário criar uma associação. Foi assim que a este grupo se juntaram mais pessoas e fundaram a ACRON. Apesar de ser uma associação pequena e com poucos recursos, hoje é impossível falar de Mouriscas sem falar da ACRON e dos seus trabalhos e projetos, como, por exemplo, a limpeza e manutenção da Grande Rota 55 e de outros trilhos, a recuperação de uma azanha e de um moinho de vento, etc. Muitos destes trabalhos são executados por voluntários que se juntam à equipa de campo da ACRON. A nossa antiga escola primária há anos que está ao abandono e atualmente num estado de degradação elevado. Apesar de já ter sido elaborado um projeto para a sua requalificação, a Câmara Municipal de Abrantes, quando a doutora Maria do Céu era presidente, chegou à conclusão que não tinha verba para a recuperação do edifício. Nessa altura, mais uma vez, o António Louro elaborou um abaixo-assinado que circulou pela freguesia e uma petição pública online, onde se exigia e exige a requalificação daquele edifício. Entretanto, houve alteração da presidência da Câmara Municipal de Abrantes e optou-se por aguardar pela posição do atual presidente da Câmara Municipal. Os anos estavam a passar, a escola a degradar-se num ritmo acelerado e nem a Câmara Municipal de Abrantes nem a ADIM, que é a detentora do edifício, tomavam a iniciativa de desbloquear este processo. Assim, o António Louro e eu decidimos elaborar uma proposta de recuperação recorrendo a fundos do PRR e, juntamente com o abaixo-assinado e a petição online, entregarmos na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, na ADIM, entre outros. O objetivo era desbloquear um processo que estava parado há anos. Há umas semanas, a Comunicação Social publicou o resultado da reunião da Câmara com a ADIM e a intenção de recuperar e requalificar o edifício da antiga escola primária. Nós e os subscritores do abaixo-assinado e da petição online aguardamos novos desenvolvimentos e que o projeto se torne mesmo uma realidade. No decorrer da campanha eleitoral para as últimas eleições autárquicas, recebemos a infeliz notícia que o nosso médico de família se ia reformar.
Nós tivemos logo consciência que a situação ia ser muito grave, principalmente para a população mais desfavorecida e mais idosa. Nessa altura, elaborámos um comunicado para informar a população, o qual publicámos nos estabelecimentos comerciais de Mouriscas e nas redes sociais. A maioria da população não acreditou em nós. Diziam que estávamos a mentir e que só queríamos era obter votos. Mesmo quando o médico foi embora, não encaravam a situação como muito grave e diziam que vinha outro. Por mais que tentássemos mostrar que estávamos muito mal, poucos eram os que acreditavam em nós. Nós demonstramos a nossa preocupação na comunicação social local, nas reuniões da Assembleia de Freguesia, nas reuniões da Assembleia Municipal. Mas a posição do poder local era sempre a de responsabilizar o Serviço Nacional de Saúde, dizendo que a colocação de médico não era da competência da autarquia. Cada vez mais começaram a chegar até nós casos de pessoas que estavam com muitas dificuldades, até para obter uma receita para comprar medicamentos. Entretanto, tivemos conhecimento de que um médico, cardiologista conceituado, tinha comprado uma casa em Mouriscas, estava a viver lá e, ao ter conhecimento do desespero da população, ofereceu-se para ajudar. Assim, houve uma reunião entre a ACATIM, na qual participaram o médico, o presidente da ACATIM, o presidente da Junta de Freguesia de Mouriscas, a vereadora Raquel Olicas e acho que uma ou duas assistentes sociais. O médico ofereceu-se para, de forma gratuita, por exemplo, 1 ou 2 dias por semana, ir ao posto médico ajudar os casos mais urgentes ou passar receituário. Pelo aquilo que o médico diz, os intervenientes mostraram-se muito entusiasmados, mas ainda hoje espera por uma resposta. Numa reunião com a Conselhia da CDU, propuseram elaborarmos um abaixo-assinado e fazê-lo circular pela freguesia. Elaborámos esse abaixo-assinado e, quando o colocámos a circular, algumas pessoas sugeriram também elaborarmos uma petição online, uma vez que há pessoas que nem sempre vêm a Mouriscas, pelo que não podiam aceder ao abaixo-assinado. Assim, achamos que era boa ideia e elaborámos a petição online, que ainda hoje continua ativa. A pouco e pouco as pessoas começaram a acreditar no que realmente estava a acontecer e a ficar revoltadas. Nesta altura, alguns populares também exigiam de nós mais medidas, e uma delas era dar visibilidade nacional à falta de médico em Mouriscas e à oferta de um médico que não obteve resposta. Depois de algumas tentativas, obtivemos resposta da SIC, queriam fazer uma reportagem com o nosso caso. O jornalista que falou comigo pediu para estarem presentes 4 ou 5 pessoas para darem o seu testemunho. Sabíamos que era uma reportagem, que uma reportagem só tem uns minutos, pelo que tentámos selecionar as pessoas que melhor podiam passar a mensagem da situação da freguesia e da região. Assim foi feita e passada a reportagem pela SIC. Passadas umas semanas, a Câmara Municipal informou que iria participar no projeto de Bata Branca, de modo a adquirirem um médico para exercer funções alguns dias por semana em Mouriscas. Com os avanços e recuos e com várias trapalhadas no contrato com o referido médico, uma coisa é certa, valeu a pena o esforço porque, só nestes 2 meses, o médico já ajudou muita gente necessitada. Se estamos contentes e satisfeitos? Não, porque o contrato termina a 31 de dezembro e depois não sabemos o que vai acontecer e porque a espera para uma consulta já está em cerca de 1 mês. No entanto, continuamos a ter na nossa posse o abaixo-assinado e a petição online, onde muitas pessoas exigem a presença de um médico em Mouriscas. Provavelmente em janeiro teremos de continuar a luta pelo direito à saúde. Não há dúvida que com estas iniciativas foram conseguidos alguns pequenos passos para a melhoria das condições de vida em Mouriscas. No entanto, não pensem que envolver as pessoas ativamente nos destinos da freguesia tem sido tarefa fácil. A maioria das pessoas, mesmo mal, prefere ficar no seu canto ou a reclamar nos estabelecimentos comerciais ou nas redes sociais. Acredito que muitos por medo. Não podemos esquecer que a autarquia é um dos maiores empregadores do concelho. Preferem ficar acomodados, outros preferem divertir-se com uma rodela de chouriço e um copo de imperial. Temos tentado divulgar todos os assuntos importantes para a freguesia, de modo a informar e a motivar a população a participar mais ativamente. Temos tido algum progresso nesse sentido, mas ainda é muito pouco. Mas o que mais me custa são as atitudes das pessoas que não querem colaborar e, para além disso, decidem estorvar e desvalorizar as iniciativas que vão sendo criadas e denegrir a imagem dos autores dessas iniciativas. Apesar dos esforços e iniciativas,
Mouriscas tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito a uma cidadania ativa. Quando os meus conterrâneos perceberem que podemos ganhar muito mais se nos unirmos num foco comum, em vez de andarmos a atacar uns e outros porque são deste ou daquele partido ou por terem ideologias diferentes, Mouriscas e o Conselho ganharão muito mais.